Fala, moçada! Ai, Senhor do céu, coisa boa. Gente do céu, por que eu tô rindo? Não sei. Olha só, chegamos à parte do governo do Stalin na playlist sobre a Revolução Russa. Eu não sei, eu não faço ideia por que eu tô rindo. Eu comecei a gravar e comecei a rir. Eu não sei, não me pergunte por que eu estou rindo. Talvez eu esteja feliz. O Stalin, eu tô olhando pro Stalin e tô querendo rir. Bem, deixa eu me concentrar aqui, porque senão vocês vão achar que eu não estou levando esse negócio a sério. Estou levando sim, eu sou uma pessoa muito séria e passo os meus conteúdos de uma forma muito séria. Tá? Então eu quero respeito. Muito bem. Chegamos ao governo do Stalin. Gente, a vontade de rir está insuportável. Mas enfim, chegamos ao governo do Stalin, que vai governar a União Soviética de... Ai, senhor. Eu vou deixar no vídeo, tô nem aí, não vou cortar. Não vou cortar porque eu não vou gravar isso de novo, porque senão vai dar muito trabalho gravar esse negócio aqui. E aí, vamos lá, respirando. Seguinte, vamos falar sobre o governo do Stalin, que governou a União Soviética de 1927 a 1953. Ô Edma, mas espera aí, o que aconteceu? O Lenin morreu em 24 e o Stalin assumiu em 27. O que aconteceu? Entre os... ninguém governou. Mentira. Quem governou, na verdade, foram os comissários do Partido Comunista. Que aí fizeram ali um governo pós, né, Lenin, e aí o Stalin assumiu a partir de 1927. E, na verdade, ele já está articulando ali, mesmo antes da morte do Lenin, para assumir o poder. Entretanto, vocês vão lembrar, vocês deveriam se lembrar, que quando o Lenin ele estava ali já doente, ele começa a perguntar quem poderá me substituir? Mas ele fala para todo mundo, ó, quem vai me substituir será o Trotsky, porque o Trotsky é um cara mais popular, é um cara que liderou o Exército Vermelho, é menos burocrata, a gente precisa de uma pessoa do povo. E aí o Stalin, ao mesmo tempo que o Lenin estava pensando isso, que o Trotsky também já tinha certeza que ele seria escolhido, aclamado pelo partido para subir ao poder, e estou fazendo barulhos aqui, desculpa. Mas aí ele achava que ele então governar. Entretanto, o Stalin articula com os outros comissários para que ele consiga assumir. E aí ele faz uma confabulação muito da sinistra para que ele conseguisse assumir. E ele vai conseguir assumir. O Trotsky, quando ele percebe que o Stalin estava fazendo ali, articulando com o partido, ele reativa uma profecia entre aspas, tá, gente? Mas uma coisa que ele havia indicado, que se o partido não ficasse muito atento, o partido ele acabaria assumindo o poder no lugar do povo. E o Trotsky, por ter participado ali junto ao povo, na Guerra Civil, até mesmo no movimento de derrubada do poder, ele sabia, ele tinha uma proximidade ali com o povo, então ele começou ali a acusar o Stalin. Só que o Stalin, ao mesmo tempo, ele começa a articular com o partido para expulsar o Trotsky do partido, e depois expulsar o Trotsky da União Soviética. E ele consegue isso. O projeto do Stalin é bem sucedido, em detrimento da figura do Trotsky. O Trotsky, então, ele é expulso, e com isso, então, o Stalin pode governar sozinho. O próximo slide ele vai resumir de forma bastante sintética as principais ideias do governo, as principais características do governo do Stalin, tá? Então eu vou falar bem pausadamente, porque essa aqui vai ser, esse slide aqui vai ser o fim da primeira parte. Pois bem, veja bem, o stalinismo ele é conhecido como o totalitarismo de esquerda. O totalitarismo é um sistema de poder marcado, por exemplo, pelo terror. O terror não é só a aplicação de uma repressão contra a sociedade ou contra possíveis inimigos da revolução, mas o terror é uma política de alta vigilância contra a própria população para impedir que a população, por exemplo, pudesse ser seduzida por ideais contrários ao do governo. Então, o totalitarismo visa o controle total da sociedade. Dentro do totalitarismo, o sujeito, ele basicamente deixa de existir, porque o que vale é a vontade do governo, a vontade do Estado, a vontade do partido, em detrimento das vontades individuais. Então, se você não se adequa a esse enquadramento, de uma forma ou de outra você pode ser perseguido.
Então essa perseguição desenfreada, essa autovigilância, essa repressão, essa encarceramento em massa que acontece nos sistemas totalitários, vão fazer com que a população fique bastante amedrontada, e é uma marca do totalitarismo. Bem, uma outra coisa que aconteceu no governo do Stalin, mas não é exclusivo dele, que milhões de pessoas são mortas por perseguição, por terem sido mandados para campos de concentração, campos de trabalho forçado, enfim. Então, era na cabeça dos soviéticos, na cabeça do Stalin, era o preço que tinha que se pagar para que a revolução ficasse de pé. Mas, obviamente, que esses milhões de pessoas mortas acabam impactando ali na moral, no respeito que a sociedade pode ter do Stalin. Acontece que o Stalin ele utiliza bastante de duas questões importantes que eu estou passando aqui para frente para achar a palavra, que é o culto à personalidade e a censura. A censura ela funciona de duas formas. De forma prévia para impedir que qualquer material seja material contrário à pessoa, ao governo de Stalin fosse publicado, e ao mesmo tempo que tira de circulação materiais que podem ser danosos à figura dele. Então, a censura é um instrumento utilizado pelo governo stalinista para garantir que as pessoas não falassem mal do seu governo e que as pessoas reproduzissem os ideais, as ideias, as falas, as políticas, as filosofias governamentais. Então, basicamente é isso. Você tem um controle da informação, um controle de informação para que a população de uma forma geral, que a sociedade de uma forma geral, haja de acordo com aquilo, com a vontade do partido, a vontade do Stalin. Voltando aos campos de trabalho forçado, você tem essa prerrogativa, você não, nem eu, nem você. Quem tem foi o Stalin, tá? Mas o Stalin tem a prerrogativa de utilização da mão de obra aprisionada para trabalhar em grandes obras. Então, essa utilização em campos de trabalho forçado, os campos de trabalho forçado são conhecidos como gulags, e eram locais extremamente complicados, difíceis de viver, insalubres. Muita gente morria lá por exaustão, por fome, enfim, é um verdadeiro inferno, né? Que as pessoas passavam ali no campo de trabalho forçado. Na cabeça do Stalin também era o preço a ser pago por terem traído a revolução. Então eram considerados inimigos do povo. Uma das características mais importantes que eu gosto de trabalhar a respeito do totalitarismo do Stalin é a questão do culto à personalidade. O culto à personalidade tem várias nuances. Uma delas é a questão de se acreditar que o líder político é uma espécie de mito. A mitificação da política é uma coisa muito complicada, é uma situação bastante perigosa, na verdade. Porque, de uma forma geral, se você tem um culto a uma pessoa, como por exemplo o Stalin, e uma crença segundo a qual, cara, qualquer coisa que ele faça, ele está certo, você para de avaliar a política de forma crítica. E aí você passa a citar qualquer coisa que o líder vá fazer, vá falar. Então isso é muito perigoso. Nos sistemas totalitários, por medo, por repressão, enfim, qualquer medo mesmo, né? Essa frase não ficou boa, mas assim, receio de ser preso ou de sofrer alguma retaliação, acaba fazendo com que as pessoas elas fiquem na onda ali da sociedade, fazendo o que todo mundo faz. A figura do Stalin é uma figura onipresente nos territórios soviéticos. Não, eu tenho que parar de falar essa expressão. Você não tem nada. Existiam estátuas, imagens, fotografias do Stalin em todos os cantos da União Soviética, e fazendo com que as pessoas se lembrassem quem é um grande líder, quem é um grande herói, quem é um grande mito, na verdade, da União Soviética. E essa mitificação, portanto, fazia com que as pessoas se propusessem até uma obediência cega ao que ele determinava. Bem, uma outra característica importante é a intolerância religiosa, porque no governo do Stalin, a Igreja Ortodoxa, por aquela perspectiva de que a Igreja aliena as pessoas, de que a Igreja retira as pessoas da realidade, da possibilidade das pessoas avaliarem criticamente o que está acontecendo,
Então, eles proíbem igrejas, proíbem o culto público, e, portanto, há uma grande perseguição àqueles que pudessem criticar o governo, enfim. Então, a tolerância religiosa era a impossibilidade de você praticar o seu culto publicamente. Militarização da sociedade, potencialmente todo e qualquer cidadão soviético seria um soldado pela causa da revolução. Quando eu falo revolução, estou obviamente falando de forma metafórica, porque a revolução, concretamente, ela aconteceu lá em outubro de 1917, mas os soviéticos, de uma forma geral, chamavam também de revolução as conquistas que eles tiveram ao longo do tempo. Então, defender a revolução ou estar em guarda para lutar pela revolução, estar armado, era um pressuposto necessário para garantir a defesa daquele mundo soviético. Então, potencialmente, toda e qualquer pessoa seria um soldado. Então, para ser soldado, teria que ter arma. Então, há uma distribuição de armas, há uma facilitação de acesso às armas na sociedade soviética para garantir que todo mundo pudesse lutar para a defesa da União Soviética. O nacionalismo extremo é aquela ideia segundo a qual a União Soviética está acima de todos. Essa situação ela é muito perigosa também, porque você acaba achando que acaba havendo uma confusão entre o que é o governo e o que é o Estado, o que é o país e o que é o governo. O governo, ele é uma espécie de gerente de uma casa. O país é a casa, o Estado é a casa, e você tem pessoas que moram ali dentro, que vão administrar, que vão limpar, que vão cuidar, vão pagar aluguel, sei lá, enfim, pagar as taxas, enfim. Mas você, quando o governo ele passa a representar o próprio Estado, ele quer criar uma ideia de perenidade, uma ideia de permanência. É como se, por exemplo, a bandeira soviética fosse o próprio Stalin. Então, essa associação direta entre símbolos nacionais e o governo faz com que, por exemplo, as pessoas sejam intimidadas, por exemplo, a criticar o governo. Porque criticar o governo seria criticar o próprio país. Percebam? Então, essa aproximação de governo e de Estado é uma estratégia muito interessante, mas muito perigosa, porque acaba que as pessoas, uma coisa fica associada à outra, então você acaba que fica intimidado a se colocar, intimidado a fazer crítica ao governo, que é como se você estivesse fazendo crítica ao país. Tá? Então, o governo, esse governo que faz esse tipo de coisa, ele usa e abusa dessa prerrogativa de se colocar como detentor do espírito nacional. E aí, então você não pode criticar, porque afinal de contas você não está sendo patriota. Então, colocar a União Soviética acima de todos é essa confusão política de que governo e Estado são a mesma coisa. Não é. E não é. Você pode muito bem gostar do seu país e não gostar de um determinado governo, isso não tem problema. Mas no sistema totalitário você não tem opção. Você está ali e aí você tem que fazer essa idolatria extrema aos símbolos nacionais que são sequestrados pelo governo. E finalmente, uma característica muito importante, o ponto e vírgula ficou aqui no lugar errado, mas o governo stalinista é o principal agente econômico para o desenvolvimento do país. Então, as forças motrizes para o desenvolvimento da economia no Estado soviético é o Estado. Então, o Estado ele vai investir em grandes obras, vai investir em grandes construções, e isso vai fazer com que a economia ficasse bastante aquecida. Então, a economia planificada é a economia que está sob a tutela do governo, e o governo ele é o principal agente econômico da sociedade soviética. E aí, portanto, no final das contas, todo mundo na União Soviética era funcionário público, porque o governo que empregava todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, aqui, de forma muito resumida, eu tentei resumir o máximo possível as principais características do governo do Stalin. E aí, nos próximos slides, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da economia, vou falar das propagandas e vou falar, no final das contas, como que o governo dele terminou. Tá bom, moçada? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem aqui que eu estarei pronto para responder todas e quaisquer dúvidas. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!